Já. Valeu. A paz do Senhor a todos, novamente. Nós vamos falar sobre o Pentateuco e livros poéticos. Primeiramente, Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tá? Aí eu vou falar agora sobre Gênesis, um pouquinho, tá bom, irmãos? Gênesis significa o começo, né? O começo, o início, né? O significado da palavra também na tradição grega, significa também origem ou fonte. E na língua hebraica, eu não sei a pronúncia, mas é Bereshit, no princípio. Tá certo? O autor, né, de Gênesis, assim como de todo o Pentateuco, é considerado Moisés. Certo? Gênesis conta a história de um período mais longo de toda a Bíblia. Um período de aproximadamente 2.315 anos de história, desde a criação até a morte de José. Amém? No princípio criou Deus os céus e a terra. Está em Gênesis 1. A verdade da salvação, da justificação pela fé e o valor da oração são ensinados neste livro, que se apresenta com 3 grandes divisões. A história dos primórdios, primeiro, que é desde a criação, né? E Adão e Eva, os primeiros, até Noé. E de 12 a 36, a história dos patriarcas, Abraão, começou com Abraão, né? Abraão, Isaac, Jacó e até José. Tá? E do 37 ao 50, já é quando José é vendido como escravo, até a família dele ir para o Egito e até a morte dele. Tá certo? Que é o final de Gênesis. Podemos dizer que os principais propósitos do livro de Gênesis são revelar a soberania de Deus na criação do universo, ensinar o povo de Israel sobre os propósitos eternos de Deus, que é o propósito de nos salvar, de nos redimir daquele pecado que foi lá no começo que Adão e Eva fizeram. Explicar a origem da humanidade do pecado, relatar como foi a vida dos patriarcas, né, que nós já comentamos, a gente vai entrar um pouquinho mais nos patriarcas, revelar o início da história da redenção, apresentando um conceito totalmente monoteísta. Nós cremos num só Deus. Então, os povos que, antes de Abraão, criam em vários deuses, né? Mas o Senhor se mostra e se revela como o único Deus. Gênesis fala de um único Deus, soberano e criador de todas as coisas. Algumas das principais temáticas tratadas em Gênesis: o início de tudo, a criação do ser humano, tentação, queda e promessa de redenção, os dias de Noé. Né? Abraão, o pai da fé. Os dias de Noé, eu acho que tem mais detalhado, mas tem só um pouquinho. Não, pode. Com relação a Noé, as histórias, né, praticamente nós conhecemos todas. Mas tem algumas mensagens que a gente queria detalhar ou destacar aqui nesse momento. Os dias de Noé viveu no meio de um povo incrédulo e muito pecador. Foi um pecado sistêmico, não tinha jeito, estrutural, não tinha mais saída. Se a gente for analisar, nós estamos vivendo dessa mesma forma hoje. Né? O pecado virou normal, tudo que é estranho, que a gente considera errado, agora a gente tem que aceitar. Né? Então, mas a gente não pode se corromper, assim como Noé não se corrompeu. Ele viveu naquele meio, mas ele não se subjugou àquela situação. Ele continuou andando com Deus, ele continuou em comunhão com Deus. Assim como nós hoje devemos tentar manter esse relacionamento com Deus, mesmo nesse mundo terrível que a gente está vivendo, né? De liberalismo, de homossexualismo moderado, tudo, prostituição, tudo vivendo como se fosse tudo normal, né? Aborto e tudo sendo aprovado, mas nós que temos a marca de Cristo na nossa vida, a gente tem que ter uma diferença. Assim como Noé se destacou, nós temos que nos destacar de uma forma positiva, né? Nós temos que ser luz em meio a essas trevas em que nós vivemos. Aí é Abraão, né? Nosso pai na fé. Deus fez uma promessa para Abraão de que ele ia se tornar um pai de muitas nações, grandes nações.
né? E essa bênção ia chegar a todos nós. A bênção era para todas as nações por meio de Abraão. E Abraão, ele creu nessa promessa e isso lhe foi imputado como justiça. Né? Ele foi justificado pela fé. Né? Pela fé na palavra de Deus, que Deus era amigo de Abraão. Isso é uma coisa tão linda, né? Deus era amigo dele, ele era amigo de Deus. E aí eu fico pensando, Deus, ele quer ser nosso amigo, né? Ele quer ser amigo dos nossos filhos, ele quer ser amigo dos adolescentes que estão se perdendo hoje, né? Ele quer ser amigo desses jovens que estão morrendo no meio da criminalidade, que todo dia a gente vê. Então, nós temos uma grande missão maravilhosa que o Senhor nos deu. Isaac, Esaú e Jacó. Depois de Abraão, de toda essa promessa, de todas essas a aliança da circuncisão que Deus fez com Abraão, né, e que atingiu a todos os judeus, que a partir daí vai chegar até as 12 tribos de Israel. Né, depois Deus cumpre a sua promessa e dá um filho para ele, Isaac. Primeiro ele desobedeceu a Deus, se apressou e teve Ismael. Mas Deus não se esqueceu de Ismael. Também deu uma grande nação a Ismael. Certo? Mas o filho da promessa era Isaac. Deus disse, eu não me esqueci de Ismael, mas a promessa é para Isaac. Eu vou cuidar de Ismael, ele também vai ser uma grande nação, mas o meu povo escolhido é descendente de Isaac. E o Senhor pediu para Abraão, me dá o teu filho, me oferece o teu filho em sacrifício. E Abraão obedeceu. E foi entregar, como deve ser uma coisa terrível, né? Você entregar o seu próprio filho, o único filho, porque Ismael não estava mais lá, o único filho. Mas ele foi fiel. E aí, nesse momento, Deus jurou a sua aliança com ele, reforçou mais ainda, de que você me obedeceu, você me deu o seu filho, quis me dar o seu filho. Então, eu vou te abençoar grandemente. Então, mais promessas de bênção Deus deu ainda a Abraão depois disso. Aí, Jacó e Isaac, quais são as características de Isaac? Não tem grande destaque, mas tem o destaque dele do nascimento milagroso, dele não ter questionado seu pai naquele momento que ele ia ser sacrificado. Ele era uma criança, mas não era tão pequeno. Ele entendia o que estava acontecendo, mas ele aceitou aquela situação. Então, isso deve ser também uma coisa muito difícil, mas ele creu no Deus do pai dele também. E depois ele orou pela sua esposa, que era estéril. Ele orou por ela e ela teve gêmeos, que foram Esaú e Jacó. Todo mundo conhece que Jacó enganou Esaú desprezou a primogenitura, trocou por uma sopa de leitinhos, E aí Jacó foge do seu irmão com medo que seu irmão o mate, porque ele tomou a bênção, A bênção era para o primogênito, que era Esaú, mas Deus já tinha dito para a mãe dele lá, para Rebeca, olha, a bênção vai ser para o segundo, é o segundo que eu escolhi. Mas ela apressou também as coisas, enganou Isaac, colocou aquele pelo em cima e deu a comida, e Jacó enganou seu pai e fugiu. Quando ele fugiu, ele dormiu e ele teve esse sonho em que ele viu uma escadaria vindo do céu com os anjos, subindo e descendo, e Deus falou com ele que ele ia abençoá-lo e que iria explicar também que ele era o mesmo Deus do pai dele e do avô dele, de Abraão e de Isaac. Então Deus abençoou. Aqui já é o finalzinho da história de Jacó, mais ou menos, quando ele luta com Deus. Depois de muitos anos, depois de 20 anos, que ele se casou com Raquel, casou com Lia, casou com Raquel, casou com as servas, serviu as servas também. Ele fica rico e aí ele se conserta com o seu sogro Labão. Aí ele no caminho, ele se conserta com Deus, que é aquela luta em que ele machuca a coxa, e Deus muda o seu nome para Israel, que a partir daí vai ser a nação de Israel, o povo de Israel, o povo judeu. Então aqui é uma cena da luta dele, como simbolizando a luta dele com Deus.
Né? Eu li uma coisa que fala interessante, ele não lutou contra Deus, lutou com Deus e venceu. Né? Deus quis mudar o seu nome, Deus quis mudar a sua história. A partir dali, ele deixou de ser o enganador, que era Jacó, e mudou de nome para Israel, para se tornar essa nação que até hoje existe, né? O Senhor escolheu. Pode passar. Aqui já é sobre José. Depois que Jacó voltou para lá, ele amava mais o seu filho José, o que hoje serve de lição para nós, para a gente não diferenciar os filhos, não tratar um filho melhor do que o outro, porque ele tratou José diferente, deu uma túnica para ele e eles ficaram se sentindo humilhados e envergonhados porque ele era mais novo e os outros irmãos ficaram com ciúme, com inveja. E Deus já tinha revelado para José em sonho que os seus irmãos iriam se curvar diante dele. Mas os irmãos dele ficaram com raiva de tudo isso, o venderam como escravo, né? Mas, mesmo ele sendo vendido como escravo, ele nos dá uma grande lição. Ele nunca se esqueceu do Deus que ele aprendeu com o pai dele. Ele tinha aproximadamente 17 anos quando ele foi vendido. Né? Ele era um adolescente, ele poderia ter ficado revoltado, ele foi para um outro país, ser escravo, falar em outra língua que ele não conhecia, viver numa família que ele não conhecia, tendo que trabalhar forçado. Foi perder o carinho, né, dos irmãos, o carinho do pai que o amavam. E ele poderia ter se revoltado, mas não. Ele continuou temendo ao Senhor e tudo que ele tocava prosperava. Onde ele foi escravo, ele prosperou. Quando ele foi preso injustamente, ele prosperou. Dentro da prisão, ele prosperou. Por quê? Porque Deus estava com ele, porque ele não se revoltou, porque ele confiou em Deus e tudo que ele fazia, ele apresentava ao Senhor. Então, um jovem valoroso, um jovem fiel ao Senhor, que assim nós devemos nos espelhar, para nós possamos ser também. Eu vou só ler o versículo. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram, o alçaram, né, que ele estava na cisterna, no buraco, e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Passou os anos, né? Aí José, ele tinha o dom de interpretar sonhos. E o faraó teve um sonho sobre que era das vacas magras e das vacas gordas, né? Das espigas muito magras e das espigas muito gordas. E José interpretou tudo debaixo da graça de Deus, tudo pedindo direção de Deus. E aí ele teve um entendimento, né? E agora, quem é que vai administrar esses anos de fartura para que nos 7 anos de fome não acabe a alimentação? Então José teve sabedoria para isso, disse o que devia ser feito e Faraó honrou. Né? Faraó colocou acima de todas as outras pessoas, somente abaixo do Faraó. Disse Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. Então, é um poder gigante. O Egito não era só um país, ele governava o mundo da época. Era como se fosse os Estados Unidos hoje, ou a China, que agora também é uma grande potência. Né? Ele dominava tudo, todo mundo conhecido, certo? Então, José ficou no mais alto poder. E Deus mandou os seus irmãos até ele, né? E ele convidou os seus irmãos, ele perdoou, ele convidou o seu pai, e todos foram morar lá com ele, né? Numa área do Egito. Até que ele veio a falecer, e depois já vem a outra história, que é de Êxodo, né? Eu só queria comentar sobre essa bênção que Deus deu para Abraão e que nos alcança. Há algo mais prometido também. A bênção não era só para Abraão. Diz que, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Por meio de Abraão, todos os povos, todas as nações. Nós deveríamos prestar mais atenção, porque eu e você somos parte de todos os povos da terra. Sem importar a nossa religião ou cor, conhecimento ou nacionalidade, status social ou a língua que falamos. Esta promessa é uma bênção que inclui todos os vivos hoje.
Como? Quando? Que tipo de bênção? Isto não está claramente explicado, mas uma vez que sabemos que as primeiras partes dessa promessa tornaram-se realidade, né, na vida de Abraão e todos os patriarcas, todas as tribos de Israel, e todo o povo de Israel até hoje, né, nós podemos ter confiança que esta última parte também se tornará realidade. Nós, de todas as nações, somos abençoados por Deus por meio da promessa que Ele fez a nós. Amém. Foi de gente. Salve, irmão, mais uma vez. Estava falando sobre o livro de pessoal. Chamou atenção uma coisa hoje que sobre essas máscaras que a gente usa, né? Se prestar atenção, hoje uma apresentação muito pouco. Isso que eu quero dizer. Muito pouco, porque teve faculdade de fazer essas apresentações. E a gente ficava olhando as expressões dos rostos das pessoas, né? Isso é que aí chega um tempo que a gente faz um padrão, não olha, né? E fica fugindo de apresentar. Só que hoje com as máscaras faz a gente, querendo ou não, mesmo que a gente não queira, focar só nos olhos da pessoa, né? E de certa forma isso é bom, porque hoje a gente consegue se expressar mesmo com a máscara, né? Você olhar para alguém que está vigiando os olhos, né? Então isso é uma verdade. Na nossa congregação, alguns usam máscara, mas outros ainda não usam. Mas a gente vê que por essa questão sanitária de usar máscara, mas aí, às vezes a gente consegue passar para alguém já olhando para cada um nos olhos. Vocês conseguem entender eu me expressando com os olhos, né? Claro que o gesto também ajuda. Então vamos lá. Eu vou falar sobre o livro de Êxodo, tá? Então, vamos lá. Vamos passar. Vamos seguir como a gente, padrão, né, que a gente está fazendo. Primeiro, a autoria do livro, né? Como nós sabemos, Moisés foi o autor dos 5 livros de Pentateuco. Ele também foi o autor também de Êxodo. Né? As características do livro fala sobre, aleluia, sobre a vida de Moisés e esse desenvolvimento do povo de Israel como uma nação. Era um povo que apenas vive desde do período que José morreu até os seus descendentes, eles só sabiam trabalhar, era só o que tinham para eles naquele tempo. Serem escravos, serem usados, né? Serem apenas de valor, era um serviço para a saúde. Né? E no Êxodo vai ter esse êxodo da própria palavra que diz que é uma saída. Isso significa essa saída. Nós vamos entender também, na visão geral, panorâmica, que Êxodo vai dizer também sobre o resgate, a redenção. É um dos pontos que fala sobre a redenção mais clara, né, do povo de Israel no Antigo Testamento. Né. O contexto histórico foi esse período entre 1450 a 1410 a.C. Também foi um período de 145 anos, mais ou menos, que tudo aquilo ali se desenvolveu. Né? De acordo com os estudos, né? Ele foi escrito nesse local, ele foi durante o deserto, né? E durante a peregrinação de Israel, em algum lugar ali na península do Sinai. Então nós já vemos que foi uma inspiração muito grande que Deus deu a Moisés. Cara. Às vezes a gente não entende a proporção que Deus usou Moisés, inspirou Moisés a escrever. Né? Às vezes a gente pega uma redação, quem já está fazendo redação, dá um trabalho, né? A gente precisa ficar martelando. Já pensou você escrever 5 livros, né? E serem livros que estão aí. Né? Uma palavra de Deus diz, passa o céu e a terra, mas a palavra fica esse registro que Moisés foi usado por Deus para esse propósito. Tá? O propósito é esse, né? Como vamos falar aqui. Foi favorecido, ele foi um povo que veio para o Egito, foi recebido no Egito, porém, aí nós vamos entrar também nesse assunto daqui a pouco, que já não tinha mais aquele vínculo de um certo temor a Deus, como foi o faraó, que deu a José essa autonomia de governar o Egito,
todo aquele povo praticamente saiu de cena, e aí o povo de Israel, como já da promessa de Abraão, tinha no sangue a multiplicação, né? Deus disse para ele crescer e multiplicar, e ainda deu para Abraão, ainda disse para Abraão, Abraão, você vai ser próspero, vou te dar uma grande nação, e Deus começou a cumprir a promessa. O povo de Israel se tornou um povo muito múltiplo, muita gente, o povo cresceu muito rápido, né? Eu vou continuar aqui sobre o esboço, vamos falar um pouco do conteúdo. Para a gente encaixar Gênesis com Êxodo, é justamente nesse período, onde José sai de cena, a família de José, né, já praticamente todos morrem, já vem outros faraós, que já são os próprios sucessores, só que esses faraós não tinham esse entendimento. E aí, como o povo de Israel começou a crescer de forma descontrolada, né, é como se você, de certa forma, se a gente entender, se você é dono de uma nação, você tem um povo, se você vê que uma outra nação que está ali, dividindo com você, está crescendo mais, né, existe uma certa uma falta de firmeza naquilo que você está governando, porque você não sabe se o povo pode, sei lá, fazer uma rebelião, né, fazer alguma coisa, porque números eles tinham. Já era um povo muito grande já ali. Então, de certa forma, Faraó, tentando controlar para que ninguém viesse tomar o seu trono, tem várias questões aí. Ele começou a colocar um fardo de pesado, de pegar o povo de Israel, os filhos de Israel, como nós falamos, começar a escravizar, impor esse autoritarismo, colocando o povo apenas para ser usado como escravo. Nós vemos aí nos outros contextos históricos que a ciência não fala tanto, claro que nós vamos pesquisar, mas não é tão ressaltado as construções das pirâmides, por exemplo. Se acha que apenas só os egípcios. Primeiro que o povo egípcio não tinha tanto número como o povo dos hebreus. Então os hebreus até foram participantes nessa questão das construções. Sabe-se sim, isso é verdade, isso é fato, que os egípcios, eles tinham de uma sabedoria, né? Tanto é que, falando de forma secular, foram também os que contribuíram para a matemática, a física, né? Os cálculos hoje que até a gente usa, foram também dali, os egípcios já começavam a fazer. Então, saindo desse ponto histórico, vamos agora entender vamos continuar sobre esse chamado, né? Como disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus pesadores, porque conheci as suas dores. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Tá? Então, nós temos 3 etapas. Né? Esse êxodo, essa saída, vai ser dividido em 3 etapas, que é Israel no Egito, Israel no deserto e Israel no Sinai. Para que esse povo numeroso pudesse sair, precisava-se de um líder, uma pessoa que eles pudessem confiar. Né? Nós estudamos na matéria anterior sobre liderança. Aí eu pergunto para vocês, Moisés, de uma ótica humana, será que ele tinha capacidade para ser um líder? Eu creio que não. Por quê? Porque Moisés, ele tinha as suas limitações, como cada um de nós tem. E Deus, ele utiliza dessas limitações para fazer algo que seja transformado e que ele use da forma como ele apraz. Então, Moisés, ele tinha esse chamado de Deus na vida dele. Só que Moisés vai passar por um processo. Vamos falar um pouco de Moisés, porque Moisés, ele tem um papel muito importante nesse êxodo do povo de Israel. Vamos lá, Moisés, ele, desde a infância dele já começou difícil. Ele já começou sendo perseguido, porque o povo, o faraó, ele já estava pensando assim, esse povo é muito numeroso, eu não consigo controlar. Eu preciso não só escravizar os que já estão aqui, mas eu preciso parar que nasçam mais. Eu preciso tentar ter um controle desse povo. E aí, de uma forma muito cruel, ele decide exterminar todas as crianças. E aí já existe todo aquele processo ali
esconder Moisés, né? O chamado de Deus jamais ia ser frustrado. Deus já estava preparando, já estava guardando aquela criança. E aí justamente vai para a casa do faraó, né? Para encurtar isso aí, Moisés, ele aprendeu dessa ciência. Moisés, ele, em relação de liderança, ele tinha ainda suas fraquezas, suas falhas, como líder. Mas secularmente ele foi preparado. Aí eu deixo um ponto aqui para nós. Eu digo na obra do Senhor, para nós aqui que somos cristãos. Será que a gente não precisa de nada para fazer algo para Deus? Ou será que Deus usa qualquer pessoa sem interesse? Será? Eu acho que não, né? Porque Deus ele sempre tira algo de nós, né? Positivo para intensificar o que falha todos nós temos. Eu vejo que Moisés ele tinha as suas limitações, mas ele era um homem que Deus poderia tirar algo dele para o seu propósito. Por exemplo, Moisés, ele era, por ele ter essa oportunidade de ter sido criado com uma família do faraó, ele teve das mordomias, né, de certa forma. Ele teve um bom estudo, ele foi estudado. Mas Deus diz que ele conhecia das ciências, quer dizer, se ele conhecia das ciências, nós vamos pegar no contexto histórico, o Egito ele detinha das maiores ciências do momento, da época. Era um país conhecido também, e na época era uma digamos, das potências mundiais, era o Egito. Então, se fosse hoje a China, né, ou os Estados Unidos, então ele recebeu esse conhecimento. E aí, dessa forma, ele começou a adquirir esse conhecimento, Moisés. Porém, Moisés tinha dentro dele o sangue, né, do pai Abraão, que sabia que tinha algo estranho tinha na vida dele. Talvez ele poderia pensar, mas eu estou aqui no meio desses egípcios, mas alguma coisa me incomoda. Eu estou aqui, mas eu não sou desse povo. Né? E aí, vendo aquele povo sendo escravizado, eu sei que também, nesse período, ele foi cuidado também pela sua própria mãe, que seria uma coisa também muito interessante, né? Deus tem até feito isso para que ele também não se totalmente entregasse ao Egito, mas que também tivesse alguém ali aconselhando, trazendo o conhecimento, né? Então, dando seguimento, Moisés, ele viu numa certa situação que ele viu um Egito escravizando o outro, viu, aí tem toda aquela cena que ele vai lá, mata, né, o egípcio e esconde, né? E aí, de uma certa forma, ele fica com medo, então eu não sei qual foi a reação, mas a Bíblia diz que ele fugiu. Né? Fugiu já pensando o que ele tinha feito, poderia ter sido punido. Né? E nesse período de saída, Deus chama Moisés. Né? Desse período de saída, ele vai morar, né, na casa de Jetro, não é isso? E lá ele começa de uma pessoa que tinha conhecimento de tudo, das ciências, vai se tornar um cuidador de ovelhas, né? Um pastor que vai cuidar dos animais. Também a gente entende assim, que no chamado, irmãos, dependente do que Deus te colocou, se Deus te prometeu algo, não importa hoje a tua situação, se você confia em Deus, Ele vai cumprir. Então Moisés, ele já estava nesse propósito. Foi chamado, como nós já entendemos ali na Sassa, aqui como está na ilustração. Ele de um dia comum qualquer, eu creio que ele viu aquilo interessante, quem sabe para todos nós seria uma coisa muito inusitada. Eu estava aqui vendo uma moita, sei lá, pegando fogo e não se consome, e aí ele tenta se aproximar, e aí Deus diz para ele que ele deveria tirar as sandálias, porque ele era um lugar santo. E aí Deus estava chamando, né, um cuidador de ovelhas para ser um dos maiores líderes que a Bíblia registra. Né? Então vamos lá, aqui Israel no Egito. A escravidão, como eu já falei, Deus escolhe Moisés, Deus envia Moisés a Faraó. Esse momento de Moisés para ser chamado também foi, Moisés de certa forma reteve uma resistência. Porque na nossa vida, quando Deus nos chama, creio que nem todos já estão prontos, se sentem firmes em fazer algo para Deus. Né? A gente primeiro já está na primeira coisa, já desculpa. Não, Senhor, eu não estou preparado, deixa para depois, deixa que outro. Né? Mas se Deus está chamando, nós temos que fazer como Samuel. Dizer, olha Samuel, agora dessa vez que tu for,
te levanta e Senhor, eis-me aqui, fala, eu servo o povo. E Moisés, ele tinha essas limitações, ele disse que ele não conseguia falar. Muitos entendem que essa questão dessa dificuldade da fala, talvez seja por ele ter sido gago, né? Mas não tem uma forma clara, né? Eu não vejo que fale diretamente assim, mas ele tinha uma dificuldade na fala, talvez, de se expressar, ou a linguagem dele seria muito bem ajustada, mas Deus mesmo assim chama Moisés, e Moisés vai. Faraó, não temendo a Deus, os seus avós, né? Os seus pais, ele já não tinha esse temor. Então Faraó, seguindo aquela escravidão de colocar no povo, ele não, primeiramente, ele resiste. A palavra de Deus diz que ele endurece o coração. Ele não aceita que o povo, que é o povo de certa forma, o povo de Israel se tornou para os egípcios como se fossem os funcionários, os escravos, que eles fazem tudo para ele. Agora imagina, você deixar, né? Ele diz, rapaz, eu vou deixar, se eles que fazem todas as construções, eles que são responsáveis aqui para manter o meu reino, né? Então, mas ali existe um propósito de Deus. Ali não era o povo, não era o lugar que o povo já deveria ficar. Deus já tinha preparado um lugar para eles. Não era um lugar que seria... O povo de Israel não foi chamado para ser escravo. Se vocês entenderem, irmão, foram muitos anos. Já pensou? Por exemplo, eu nasci, meu pai foi escravo, e ele morreu escravo, aí já vem eu se torno escravo, meu filho vai ser escravo. Já pensou? Às vezes a gente não entende, a gente passa nesse trecho, a gente não entende muito bem, a gente precisa muitas das vezes entrar na história, no contexto ali, para a gente saber como era difícil, como era duro. E aí diz que o povo, naquele momento, no momento mais difícil, clamou a Deus. Lembraram, né? Lembraram ali da promessa. Assim, alguém deve ter clamado, ou muitos ali. E aí Deus ouviu o clamor daquele povo e chama Moisés para liderar esse povo. Então, o primeiro período de Israel no Egito. Nós conhecemos também sobre as pragas. As pragas também foram um momento de entender, para Faraó entender que o povo de Israel servia um Deus que tinha poder. Enquanto os egípcios utilizavam vários apetrechos, várias imagens, né, o povo de Israel servia um Deus que tinha poder, mas ele precisava mostrar. Porque assim como Tomé disse que ele só acreditou vendo, né? Deus não precisava mostrar para Moisés, Deus já tinha essa intimidade com Deus. Mas Faraó precisava ver que o povo de Israel estava servindo um Deus poderoso. E se Faraó não deixasse, Deus começaria a descer as pragas. E aí nós vemos todas aquelas pragas. Segundo alguns estudos, essas pragas eram justamente ligadas a algumas idolatrias que o próprio povo tinha. É muito fácil eles quererem idolatrar, por exemplo, um inseto, por exemplo. E eles tinham um inseto, se vocês forem ver, nas partes históricas, tinha alguns besourinhos, alguns insetos, muitos utilizavam isso como alguns fragmentos para colocar em decoração nas suas casas, eles usavam isso. E Deus justamente pega os insetos para de forma multiplicar, e aquilo que para eles era bom, porque para eles era muito bom adorar um inseto só, mas fazer com que milhares de insetos entrassem na sua casa, aquilo seria um cômodo, né? Deus estava mostrando que aquilo que eles adoravam não era o correto de adorar, né? E aí nós vamos ver cada praga. E na última praga, que é a da morte dos primogênitos, nós vamos ter ali um momento ao qual nós vamos entender. Aí tem a cristologia ligada ali, né? Que aí é quando Deus ordena para que Moisés colocasse, o povo de Israel matasse um cordeiro puro, né? Limpo, sem mácula, e passasse nos umbrais das portas. E aí mostrando, primeiramente, obediência, né? Quem não obedecesse estaria sujeito à punição. Mas aqueles que obedeceram, passaram os umbrais, o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, eles foram salvos, porque Deus já tinha determinado que o anjo passaria. E aquela casa que não tivesse marcada com o sangue do cordeiro, né, os primogênitos morreriam. E justamente essa praga chega ao faraó. Né? Nós já sabemos, todos já entendem que esse sangue foi
interpretação e é uma simbologia.